Bom, então nós vamos agora falar da parte 2 dessa nossa aula que fala sobre progressão, regressão, prisão, albergue, domiciliar, autorização de saída, incidente de execução, excesso, desvio e agravo execução. Ou seja, tudo que você queria saber sobre execução penal e nunca teve coragem de perguntar. Bom, na aula passada nós estávamos falando da prisão domiciliar, né? E nós dizíamos que o STJ já decidiu que as hipóteses da prisão domiciliar, que é quando a pessoa é maior de 70 anos, quando a pessoa tem doença grave, quando é gestante, quando tem filho menor ou filho deficiente físico ou mental, elas não são taxativas. O STJ amplia a hipótese para aquela situação que a pessoa tem o direito a uma progressão para um regime menos rigoroso, por exemplo, o regime aberto, e por não ter estabelecimento onde ela cumprir, não ter casa do albergado, ele então ficaria com o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. E aí seria mais uma hipótese, além daquelas hipóteses que estão arroladas na nossa lei de execução penal. E aqui eu queria citar uma jurisprudência, né? Uma jurisprudência que diz o seguinte: penal, recurso especial, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, regime aberto, ausência de vagas, né? Prisão domiciliar, deferimento. Então é justamente essa hipótese que eu contei, de que a pessoa já tem direito ao regime aberto, não tem não tem vagas na casa do albergado, e ele então entra com pedido para que, ao invés de cumprir uma prisão na casa do albergado, ele vá para uma prisão domiciliar. Então diga aqui: prisão domiciliar, deferimento, recurso desprovido. É pacífica a jurisprudência dessa corte, que é o STJ, no sentido de que, na falta de vagas em estabelecimento compatível ao regime que faz jus ou apenado, configura-se constrangimento ilegal a sua submissão ao cumprimento de pena em regime mais gravoso. Então, claro que se ele faz jus a um regime aberto e eu mantenho ele no regime semiaberto ou no fechado, eu estou violando o direito dele, estou constrangendo ele. Ele tem direito a um regime menos rigoroso. Então, configura constrangimento ilegal a sua submissão ao cumprimento de pena em regime mais gravoso, devendo o mesmo cumprir a reprimenda em regime aberto. Ou, se não houver regime aberto, se não tiver vaga na casa do albergado, ele vai cumprir em prisão domiciliar, na hipótese de inexistência de casa do albergado. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão que deferiu a apenada o desconto de sua reprimenda em prisão domiciliar. Então preste atenção, agora nós vamos ver uma segunda parte dessa jurisprudência. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão que deferiu a apenada o desconto de sua reprimenda em prisão domiciliar. Desconto da reprimenda é o tempo de cumprimento da pena, né? Até que surja estabelecimento adequado ao regime aberto, recurso desprovido. Então aqui, gente, em linhas gerais, eu tive uma decisão que mostra claramente que o STJ, sensível a essa falência do sistema penitenciário nacional, de possibilitar aquela pessoa que não pôde cumprir a pena em regime aberto, em cumprir a pena em prisão domiciliar, certo? Então isso é um direito. Então você pode pedir para uma pessoa que tem doença grave, você pode pedir para uma pessoa maior de 70 anos, mas também você pode pedir para pessoas que
estão sofrendo constrangimento ilegal por não ter vaga no estabelecimento penitenciário. Vamos lá. Prisão, albergue ou domiciliar. Pressupõe o albergue, ou seja, regime aberto. Se eu não tiver o aberto, o regime aberto, se não tiver a casa do albergado, a pessoa vai cumprir a pena em prisão domiciliar. Não é prisão especial. Lembrem-se que a prisão especial é aquela prisão deferida aquelas pessoas que têm diploma nível superior, né? Algumas autoridades da República, como por exemplo o promotor de justiça, juiz, delegado de polícia, tem direito à prisão especial. Ela não é prisão especial, ela decorre do regime aberto em algumas situações específicas. Como eu disse, a regra da prisão domiciliar, ela decorrer do regime aberto, tá? Há divergência entre o STJ e o Supremo. Vamos ver essa divergência, né? Prisão, albergue ou domiciliar. Para o STJ, as hipóteses que a lei determina essa prisão são meramente exemplificativas, logo admite ampliação. Então, para o STJ, elas são exemplificativas e uma das hipóteses que nós vimos em que ele amplia o leque das hipóteses é no caso do condenado que tem direito à prisão ao regime aberto e que por não ter vaga na casa do albergado, o STJ entende que ele pode cumprir em prisão domiciliar. Mas, contudo, queria chamar a atenção dos senhores que o entendimento do Supremo é diferente. Já para o Supremo, por unanimidade, os casos em que a lei enumera as hipóteses de prisão domiciliar, que estão previstos no artigo 117 da LEP, são taxativos, não admitindo ampliação. Ou seja, tu podes até conseguir a nível de até o STJ que o teu cliente cumpra a pena em prisão domiciliar por falta de vagas na casa do albergado. Contudo, se o Ministério Público recorrer e esse processo chegar ao Supremo, tu já estás sabendo que o Supremo vai entender que trata-se de hipóteses taxativas e aquela hipótese não está prevista na lei, não está prevista no artigo 117 e, portanto, não será deferido. Bom, hipótese de prisão, albergue ou domiciliar. Só para recapitular, nós estamos falando das hipóteses que estão na lei. Então, eu tenho para o sentenciado maior de 70 anos, durante a execução, né? Então, ele tem, um requisito é simples, maior de 70. Chegou com a certidão, provou que ele é maior que 70, ele tem direito. Condenado a cometido de doença grave, e aí eu dou aqui o exemplo, que é a polêmica quanto à AIDS, né? Porque, qual é a polêmica? É porque a pessoa contaminada com AIDS, que se sabendo contaminada, mantém relações sexuais com outra pessoa, sem preservativo, qual seria o crime que ela estaria praticando? Essa aqui é a controvérsia. Para uns seria com perigo de contágio de moléstia grave. Alguns, inclusive, defendem que seria a tentativa de homicídio. Outros que dizem que é perigo de contágio venéreo. Bom, o perigo, aquele entendimento do perigo de contágio venéreo já foi descartado. Hoje prevalece na doutrina, na jurisprudência, o entendimento de que quem tem AIDS, na verdade, se mantém relação sexual com uma pessoa, ele pratica perigo de contágio de moléstia grave. Ah, professor, mas ele sabia que tinha AIDS e manteve relação com aquela pessoa para que aquela pessoa morresse. Ora, hoje nós já sabemos que com os coquetéis, dificilmente uma pessoa morre de AIDS. Ele consegue ter até uma vida normal usando os coquetéis. Então, por isso eu digo, cuidado, porque essa controvérsia existe, mas pessoa que com AIDS mantém relação sexual com a outra
pratica crime de perigo de contágio de moléstia grave, tá? Bom, condenada com filho menor, e aí menor de 18 anos, né? Criança ou adolescente. Com filhos deficientes físicos, é a condenada que tem um filho paraplégico, por exemplo. Ou mentais, condenada que tem um filho portador de síndrome de Down. Bom, a outra coisa que eu queria te dizer, aqui está escrito condenada, mas a jurisprudência, existe jurisprudência, há jurisprudência no sentido de que o condenado que tenha a guarda do filho que esteja nessa situação também tem direito à prisão domiciliar, tá? Então, está escrito aqui condenada, mas o direito, faz aí uma analogia in bonam partem, para que o condenado, que seja o guardião daquela criança, porque ela a mãe já morreu ou porque a mãe desapareceu, mas ele é o guardião, ele também tem esse direito, tá? Há na jurisprudência julgados em que essa hipótese é aplicada por analogia ao condenado. Olha o que diz aqui. Mas deve o condenado provar que é ele quem toma conta dos filhos. Provar que ele é o guardião, ele tem a guarda de fato, provar que a mulher desapareceu no mundo e ele que está tomando conta daquela criança. Condenada gestante. A condenada gestante tem direito a cumprir pena em prisão domiciliar, e geralmente as condenadas gestantes, a maioria das que eu conheci, são pessoas que eram mulheres de traficantes. Infelizmente é o tráfico, né? São hipóteses objetivas, pois uma vez presente, o réu tem direito subjetivo, sendo que o juiz é obrigado a conceder. Tá, professor, e se eu, como advogado, der entrada num pedido para uma condenada gestante, eu mostrei o laudo, ou uma condenada que tem um filho portador de síndrome de Down, e o juiz indefere o meu pedido de prisão domiciliar? Bom, se o juiz da execução indeferir o pedido de prisão domiciliar, tá? Eu posso entrar com agravo à execução, que é o recurso típico das decisões no processo de execução, ou eu posso entrar com mandado de segurança criminal. Porque o mandado de segurança criminal aqui, ele cabe porque é direito líquido e certo da condenada gestante, da condenada que tem filho com síndrome de Down, ter o direito à prisão domiciliar. Quer dizer, aqui o juiz não pode negar. Não é o caso, por exemplo, da progressão, que o juiz pode não só ir contra o laudo, o exame criminológico, né, até o atestado de bom comportamento, e negar a progressão com base na periculosidade. Mas aqui não. Aqui as hipóteses são objetivas, não tem nenhum requisito subjetivo. Não há necessidade que ela tenha bom comportamento. Ah, professor, mas ela vai traficar lá na casa dela, vai fazer a casa dela da mama e do pó. Não interessa. Se ela está gestante, ela vai lá ter o direito à prisão domiciliar. Cabe, então, agravo em execução ou mandado de segurança criminal. Progressão de regime. Agora nós vamos falar da regressão de regime. Nós falamos na primeira parte da nossa aula de progressão de regime, agora a gente tem que falar da regressão de regime. O que é a regressão de regime? Regressão de regime é a transferência do sentenciado para o regime mais gravoso, onde há maior restrição de sua liberdade. Nós explicamos na primeira parte da nossa aula de que existem 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto. Vamos colocar aqui novamente. Então eu tenho o fechado, o semiaberto e o aberto. Progressão de regime é quando você vai do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. E a regressão de regime
é quando você está no aberto, volta para o semiaberto, ou volta para o fechado. Progressão, evolução. Regressão, involução, né? A involução existe quando você volta. Você, em vez de evoluir, você involui. Volta para trás. Sai do aberto, vai para o semiaberto, vai para o fechado, né? Bom, isso é regressão de regime. Pode ser feita em saltos, tá? Ou seja, pode ir do regime aberto diretamente para o fechado. Atenção! A regra é, na progressão, eu não posso fazer em salto, eu não posso sair direto do fechado para o aberto. A regra, muito embora eu tenha decisões jurisprudenciais e algumas pessoas que na doutrina defendem a progressão em saltos, beleza? Então a regra é, aqui eu tenho o regime fechado, ele vai primeiro passar para o semiaberto, depois para o aberto. Todavia, na regressão não existe isso. Na regressão, se ele está num regime aberto e ele participa ali de um movimento de fuga, alguma coisa, ele pode voltar para o regime fechado. Ele salta. Isso é o que nós chamamos de pode ser feita em saltos. Ele salta diretamente para o regime fechado, coisa que não pode, em regra, na progressão. Professor, e quais as hipóteses em que a pessoa progride de regime e depois quais são as hipóteses em que ela regride? Nós já vimos na aula passada as hipóteses em que ela progride. Ela precisa ter bom comportamento, cumprir 1/6 da pena nos crimes comuns, 2/5 da pena no crime hediondo se a pessoa for primária e 3/5 no crime hediondo e assemelhado se ela for reincidente. Quais são as hipóteses de regressão? A regressão acontece nas seguintes hipóteses. Primeiro, prática de fato definido como crime doloso. Não há necessidade de sentença. Então, o cidadão está na cadeia e pratica um crime doloso. Pode ser uma lesão, pode ser um furto. Não há necessidade de sentença, de trânsito em julgado da sentença. Ele praticou o crime doloso, é o que diz a lei. Ah, professor, mas tem presunção de inocência. Ele vai provar que ele realmente não praticou aquela conduta. Concordo com você, existe esse argumento, mas a lei é clara. Basta que ele pratique um crime doloso, não há necessidade de sentença. Basta que o fato seja considerado como crime doloso. Então, como a lei colocou assim, não é uma questão de presunção de inocência aí, tá? Segunda situação, prática de falta grave pelo sentenciado. As faltas graves estão previstas no artigo 50 da Lei de Execução Penal. O senhor poderia me citar, professor, um exemplo de falta grave? O preso que participa dos movimentos de rebelião, por exemplo. O preso que não trabalha, o preso que não cumpre as suas obrigações perante o estabelecimento prisional. O agente carcerário diz para ele, faça tal coisa, ele não faz. Então ele é uma pessoa indisciplinada, ele pratica então falta grave, né? Soma das penas decorrentes de novas condenações. Isso aqui é o seguinte. Imaginemos, ele já tivesse aqui no semiaberto com 6 anos de reclusão. Aí sai uma outra condenação dele num outro processo que o condena a mais 3 anos. Mais 3 anos. Um outro processo, né? Aqui era um processo, vamos supor, X, e aqui saiu o processo Y. 6 e 3, 9. Ora, se ele foi condenado a 9 anos, ele pode ficar no semiaberto? Não, ele tem que ir para o fechado. Isso é uma regressão por soma das penas decorrentes de novas condenações. E
específicas para quem está em regime aberto, né? Tem hipóteses específicas para quem está em regime aberto. Quais são? Né? Por exemplo, quando o sentenciado frustrar os fins da execução da pena. Um exemplo aqui, quando abandona o emprego e se torna vadio. O cara está em regime aberto, nós falamos isso aqui, que primeira obrigação do regime aberto, qual é que eu falei? Ele tem que trabalhar. Se eu vou para o regime aberto, eu tenho que trabalhar. Aí tem a história de um cantor aí de pagodeiro, que vocês devem conhecer, que ele foi lá para o regime aberto, conseguiu o benefício do regime aberto e chegou lá no local, não gostou do local, achou que estava indigno ele, um cantor pagodeiro, trabalhar ali naquele local. Olha, ele pode ser pagodeiro, cheio da grana, mas ali era o cumprimento da pena dele em regime aberto. Então, se ele não trabalha, se ele frustra os fins da execução da pena, se torna vadio ou se recusa a trabalhar, ele regride de regime. Ele chegou lá, não gostou do local, achou que estava muito bonitinho. Porque eu sou pagodeiro, não vou trabalhar aqui. Mas isso não pode, tá? Então, não pagamento de multa acumulativa, né? Então, nós já vimos que a pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Um dos objetivos do cumprimento da pena é o pagamento daquela multa. Se ele não paga a multa, não cumpre com a parte dele, o que vai acontecer? Ele vai regredir de regime. Ele vai sair do regime mais favorável e vai para o regime mais gravoso. Hipótese de regressão de regime. É preciso comprovar que o sentenciado é solvente. Porque você pode argumentar, bom, professor, mas espera aí, a maioria da nossa população carcerária não tem nem onde, né? Não tem uma cibalena, né, furada. Não tem dinheiro, é duro, lógico. Se nós comprovarmos que a pessoa não tem condições de pagar a multa, aí evidentemente que seria injusto da parte do magistrado punir a pessoa com a regressão, que ele absolutamente não tem condições, é uma pessoa muito pobre, de marré, não tem eira nem beira, nem ramo de figueira, e aí não tem condições de pagar a multa. Aí seria injusto realmente a regressão. Conversão da multa em detenção é expressamente proibido. Nós já vimos na teoria geral da execução penal que a pena de multa hoje é uma dívida de valor. E aquela hipótese que eu tinha de quando a pessoa não pagasse a multa, ela era presa, não existe mais, tá? Não existe mais essa hipótese. Agora vamos falar da autorização de saída. Autorização de saída. Professor, o que é autorização de saída? Ela é um gênero de duas espécies, que é a permissão de saída e a saída temporária, tá? Permissão de saída e saída temporária. Então vamos colocar aqui para a gente poder entender. Que nada mais é do que a possibilidade, como o próprio nome diz, do criminoso sair do local em que ele está cumprindo a pena. Ou para um atendimento médico, ou porque um parente dele morreu, né? Ele vai sair e vai comparecer lá no enterro, é um direito dele. Então vamos lá. Vamos dividir aqui a autorização de saída em duas partes. Primeiro, a permissão de saída
E a saída temporária, que é o saidão, o induto natalino, né? O pessoal diz induto natalino é errado. Tecnicamente é uma saída temporária, né? Então, a autorização de saída é a forma do sentenciado sair do local onde ele cumpre a pena. Essa saída pode ser através de permissão de saída e saída temporária. A permissão de saída é destinada aos presos que se encontram em regime fechado, semiaberto e também para os presos provisórios. Olha aqui. Então, permissão de saída, presos que se encontram em regime fechado, semi-aberto e presos provisórios. Beleza? Tranquilo? Aí, a saída temporária destina-se exclusivamente aos sentenciados que se encontram em regime semiaberto. A saída temporária destina-se exclusivamente a quem está no regime semiaberto. Estamos colocando já as diferenças entre a permissão de saída e a saída temporária. Primeira regra: saída temporária só cabe para quem está em regime semi-aberto. Hipótese de permissão de saída. Permissão de saída. Quais são as hipóteses? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, falecimento. Ou doença grave. Beleza? Necessidade de tratamento médico do sentenciado. Eu poderia botar tratamento médico ou odontológico. Permissão de saída. Características da permissão de saída. A permissão de saída é sempre feita com escolta. Então o cara vai no falecimento do irmão dele, ele vai com a escolta. O cara vai para receber fazer um exame médico, ele vai com escolta. Ele vai fazer um tratamento odontológico, vai com escolta. Então, permissão de saída sempre com escolta. Nós vamos lá os policiais do ladinho dele para impedir que ele fuja. Está em regime fechado, ele dá uma dessas saídas, ele vai lá e foge. Segunda característica: a autoridade que concede a permissão de saída é sempre uma autoridade administrativa, ou seja, o delegado, o diretor do estabelecimento prisional. Então, quem autoriza aqui a permissão de saída? Delegado, se a pessoa estiver na delegacia, ou diretor do estabelecimento prisional, não é isso? Ambos são autoridades administrativas, né? Não são judiciais. Vão pontuando as diferenças. Vamos recapitular. Permissão de saída, para quem se perdeu. Só cabe regime fechado, semiaberto e presos provisórios. Cabe quando há o falecimento, doença grave, do cônjuge, parente, aderente, etc. Tratamento médico, odontológico, ela é sempre feita com escolta
e ela é deferida ou pelo delegado de polícia, se o preso estiver na delegacia, ou pelo diretor, se ele estiver no presídio. Característica da permissão. O juiz da execução pode rever essa permissão quando não for concedida. Então, aqui, se o diretor do estabelecimento ou o delegado de polícia não permitirem a saída do preso para um tratamento médico,